Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa videoaula de hoje é sobre equações do segundo grau. Antes de adentrarmos ao tema principal da aula, nós vamos relembrar o que é uma equação. Na matemática, pessoal, definimos equação como uma sentença matemática formada por letras, números e um sinal de igual. O que vai diferenciar uma equação da outra é o grau que ela possui. Por que nós chamamos então uma equação de segundo grau? Nós veremos a seguir. Equação do segundo grau tem a seguinte forma geral: ax² mais bx mais c igual a zero, com a, b e c pertencente ao conjunto dos números reais e a diferente de zero. Pessoal, se vocês olharem aqui nessa forma geral e vocês olharem qual é o expoente maior que essa equação apresenta, vocês verão que é o expoente 2. Então, toda equação cujo expoente maior é representado pelo número 2, nós falamos que essa equação é do segundo grau ou grau 2. Se vocês olharem aqui também a, b e c pertencente ao conjunto dos números reais, esses termos a, b e c, eles são chamados de coeficientes. Coeficiente significa números, é a mesma coisa. Quem que é o coeficiente a, então, aqui na forma geral? Pessoal, o coeficiente a é o número que vai multiplicar sempre a letra que está ao quadrado. O coeficiente b é quem vai multiplicar a letra que não está ao quadrado, que no caso aqui é o x. E o coeficiente c, nós chamamos ele de termo independente. É um número restante que vai estar sendo ali apresentado na equação. Pessoal, por que o a ele tem que ser diferente de zero? Vocês concordam comigo que se eu colocasse o a aqui valendo zero, 0 vezes x ao quadrado dá zero. Qualquer número que eu multiplico por zero, ele resulta em zero. Então, se essa letra aqui que está ao quadrado, ela zerar e ela desaparecer, isso deixa de ser uma equação do segundo grau. Aí isso acaba virando uma equação do primeiro grau. Então, o único termo que não pode valer zero é o a, que é o número que está multiplicando a letra ao quadrado. Aqui na forma geral eu fiz uma representação para vocês usando a letra x, mas lembrando que a equação ela pode apresentar qualquer letra do nosso alfabeto. Então agora nós veremos o que são equações do segundo grau completas. Pessoal, equações do segundo grau completas, elas são equações que elas vão apresentar tanto o coeficiente a, o coeficiente b e o coeficiente c. Se nós olharmos ali na forma geral, pelo que eu acabei de explicar, eu disse para vocês que o coeficiente a é o número que está multiplicando a letra ao quadrado. Se vocês analisarem aqui nesse exemplo, o número que está multiplicando a letra ao quadrado, que no caso aqui é o x ao quadrado, é o 2 positivo. Então, o nosso a nessa equação representa o número 2. O b é o número que está multiplicando o x. Se vocês olharem aqui, quem está multiplicando o x é o menos 4. Então, o nosso coeficiente b nessa equação é representado pelo número menos 4. E o coeficiente c é o termo restante, que no caso aqui é o 6 positivo. Então, nós acabamos de identificar o coeficiente a, o coeficiente b, o coeficiente c nessa equação. Vamos fazer a mesma coisa para a letra b, letra c e letra d. Na letra b, se vocês olharem aqui, a letra x ao quadrado à esquerda dela não tem nenhum número. Pessoal, vamos lembrar que quando nós não temos um número na esquerda de uma letra, nós podemos concluir que esse número é o número 1. Por que é o número 1? Porque nós sabemos que o número 1 na multiplicação ele é chamado de elemento neutro. Ou seja, colocar ele aqui ou não colocar dá no mesmo. Porque qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Se eu falar para vocês x ao quadrado vezes 1, é a mesma coisa que x ao quadrado. Então, logo, colocar x ao quadrado ou colocar 1x ao quadrado é a mesma coisa. Então, quem é o coeficiente a? O a é o número que está multiplicando a letra ao quadrado. Nesse caso, é o 1 positivo. Quem que seria o b? Menos 7. E quem que seria o c? Mais 8. Então, nós acabamos de identificar os coeficientes a, b e c nessa equação. Uma coisa que eu gostaria que vocês sempre prestassem atenção é se essa equação do segundo grau ela sempre vai estar na ordem. Aqui na letra c, se vocês associarem ela com a forma geral de uma equação do segundo grau, vocês perceberão que esse formato aqui diferencia-se desse. Primeira coisa, a letra que tem o expoente ao quadrado, ela não aparece em primeiro. Então nós vamos reorganizar essa equação, ou seja, nós vamos deixar os termos na ordem para que na hora de identificar os coeficientes a, b e c, nós não nos confundamos. Então, primeiro passo, quem tem o expoente ao quadrado, no caso aqui é o 3x ao quadrado. Então, nós vamos colocar ele em primeiro, seguido de menos 5x, só que essa equação aqui ela está igual a menos 4. Se nós observarmos aqui,
na forma geral, ela é igual a zero. Então nós vamos, para igualar essa equação a zero, nós vamos passar esse menos 4 para o outro lado da equação. Lembrando que quando nós mudamos um termo de um lado para o outro na equação, nós utilizamos a operação inversa. Nesse caso, a operação inversa da subtração é a adição. Então o menos 4 vai passar para lá, mais 4. Como eu tirei o único termo que estava aqui, logo eu igualo essa equação a zero. Agora, se nós olharmos quem é o coeficiente A, o 3, positivo, quem é o B, o menos 5, e o coeficiente C é o 4, positivo. Na letra D, se vocês olharem, é parecido com a letra C. Essa equação aqui, ela não está na sua forma geral. Então, novamente, nós vamos reorganizar esses termos para depois identificar os três coeficientes. Então, menos x ao quadrado, o expoente ao quadrado aqui, que é o primeiro termo, já está na ordem. Se nós olharmos aqui, o segundo termo é quem acompanha a letra x. Então, eu já vou passar esse 2 para lá, usando a operação inversa. Então, como esse 2x é positivo, ele passa para cá, negativo. Mais 7 igual a 0. Logo, essa equação está na sua forma geral. Então, agora eu identifico os coeficientes. Coeficiente A, o termo que está multiplicando x ao quadrado, nesse caso é o menos 1. O coeficiente B, que está multiplicando x, é o menos 2. E o coeficiente C é o 7. Pessoal, no decorrer das aulas, vocês entenderão a necessidade de nós estarmos identificando esses coeficientes. Nós não estamos resolvendo equações do segundo grau ainda. Nós estamos aprendendo quais são as características que elas possuem e quais os termos que elas possuem. Então, agora, dando sequência na aula, nós vamos aprender o que são equações incompletas. Pessoal, as equações são chamadas incompletas do segundo grau quando elas possuem as seguintes características. Se nós olharmos aqui, então, e associarmos com a forma geral, vamos identificar primeiramente os coeficientes. Então, o coeficiente A é o número que está multiplicando a letra ao quadrado. Então, nesse caso, é o 5 positivo. Coeficiente B. O B é o termo que multiplica o x. Se vocês olharem aqui, não tem o termo que multiplica o x. Então, nós dizemos que o B é 0. E o C é o termo independente. O C é o menos 6. Então, essa equação ela é classificada como incompleta porque um dos três termos falta. No caso aqui, o que falta é o B. Aqui no exemplo B, x ao quadrado menos 7x igual a 0. Então, o número que está multiplicando a letra ao quadrado é o coeficiente A. Então, no caso aqui, o A, representado pelo número 1. O B é o termo que multiplica o x. Nesse caso, é o menos 7. E o termo independente, essa equação não nos apresentou. Então, nesse caso, C é 0. Então, essa equação ela é incompleta porque ela não tem o coeficiente C. Pessoal, letra C. Menos 5x ao quadrado igual a 0. Então, o coeficiente A é o menos 5, porque é o termo que está multiplicando a letra ao quadrado. O B, que é o coeficiente que multiplica a letra x, não tem. Então, o B é 0 e o C também não tem, que é o termo independente. O C é 0. Logo, essa equação ela é incompleta, porque ela falta o coeficiente B e C. Se vocês observarem nos três exemplos, o único coeficiente que esteve presente nas três equações é o coeficiente A, que é aquilo que eu disse para vocês no começo da aula. Se eu chamar o A de 0, eu atribuir valor 0 para ele, 0 vezes x ao quadrado vai dar 0. Então, a equação vai deixar de ser de segundo grau. Então, quando a equação for incompleta, os únicos termos que podem faltar é o B e o C. Aqui eu fiz um resuminho para vocês, então, de três tipos de equações incompletas que vão ter. Pode ser uma que falte só o B, a outra que falte só o C, ou uma que falte o B e o C ao mesmo tempo. Que esses três exemplos aqui eu coloquei para vocês na lousa. Então, agora nós daremos continuidade na aula e vamos começar a aprender métodos para se resolver equações do segundo grau. Pessoal, agora nós vamos dar início à resolução de equação do segundo grau. O método que eu escolhi para trabalhar com vocês é a fórmula de Bhaskara. Bhaskara foi um matemático que ele criou duas fórmulas que possibilitam a resolução de qualquer equação do segundo grau. Isso mesmo, qualquer equação. Existem outros métodos, mas o método que eu considero mais fácil para a gente estar resolvendo equações é esse. Por isso que nessa videoaula eu escolhi a fórmula de Bhaskara. Bhaskara, então ele descobriu duas fórmulas, e se você tiver curiosidade de como ele chegou
nessas fórmulas, aí pessoal, eu vou estar sugerindo que vocês entrem na internet e pesquisem, ou em livros de matemática e vejam como que foi feita tais demonstrações, ok? Então vamos lá. Letra A, nós vamos resolver essa equação aqui do segundo grau. Se nós olharmos aqui, nós temos o coeficiente A, o B e o C, então essa equação ela é completa. A primeira fórmula de Bhaskara, esse triângulo aqui, ele é chamado de delta, então ele equivale a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Pessoal, por que primeiro nós vamos fazer essa fórmula e descobrir o valor desse triângulo aqui? Porque se vocês olharem aqui na segunda parte, vocês verão que esse triângulo, ele aparece aqui dentro da raiz. Tá vendo? Então, para eu fazer essa parte, eu preciso resolver, no caso, essa primeira aqui. Então, agora é só questão da gente pegar, analisar cada coeficiente e substituir aqui na fórmula. Por isso que eu expliquei anteriormente na aula a importância de vocês saberem quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, pessoal, o nosso coeficiente B, ele é representado pelo número menos 7. Então, B ao quadrado, menos 7 ao quadrado. Eu coloquei esse menos 7 dentro do parênteses porque é ele que representa o coeficiente B. Então, é ele ao quadrado, menos 4 vezes A, que é representado pelo número 3, e o C, que é representado pelo 2. Em uma expressãozinha numérica, nós sempre priorizamos a potenciação primeiramente. Então, nesse caso aqui, menos 7 elevado ao quadrado é menos 7 vezes menos 7. Menos 7 vezes menos 7 dá 49 positivo. Agora aqui, como o menos 4 a C eles estão sendo multiplicados, primeiramente nós vamos fazer a regra de sinais. Menos com mais, menos. E o menos com mais, menos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, se nós fizermos aqui 49 menos 24, o delta vai dar 25. Então, o que nós fazemos agora com esse delta? Nós vamos substituir ele nessa segunda fórmula aqui. Então, essa fórmula é menos, prestem atenção nesse menos aqui, cuidado com ele. Esse menos é da fórmula, só que o nosso B aqui, ele também é negativo. Então, eu vou ter que colocar, pessoal, nesse caso aqui, um parênteses para separar esses negativos. Então, novamente, esse menos de fora é da fórmula. E o nosso B, nesse caso, ele é negativo. Por isso que eu coloquei esse parêntese para separá-los aqui. Mais ou menos raiz quadrada de delta. O nosso delta deu 25, então eu vou trocar ele por 25. Dividido por 2 vezes A. No caso, o nosso A é representado pelo 3. Então, se nós dermos uma mexida aqui nessa fórmula, nós podemos avançar. Menos com menos, ou seja, o oposto de menos 7 é mais 7. Mais ou menos. Raiz quadrada de 25. Que número vezes ele dá 25? 5. Então, raiz quadrada de 25 é 5. E 2 vezes 3, 6. Na fórmula de Bhaskara, pessoal, ele fez uma parte para encontrarmos o valor positivo e a outra parte para encontrarmos o negativo. Então, agora nós vamos separar a parte positiva da negativa. Então, a gente chama aqui x1, eu vou fazer essa parte positiva, ou seja, 7 mais 5 dividido por 6. Se eu somar 7 mais 5, isso dá 12, e 12 dividido por 6, 2. Pronto, nós descobrimos a primeira raiz dessa equação. Um dos possíveis valores para x nessa equação é ele valer 2. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para a parte negativa. Então nós vamos chamar aqui de x2, só para separar. 7, agora eu vou pegar só o menos. Menos 5 sobre 6. 7 menos 5, 2. 2 sextos. Como o 2 e o 6 são números que dá para eu simplificar por 2, então 2 dividido por 2 dá 1 e 6 dividido por 2 dá 3. Então, pessoal, essa equação ela tem como solução os seguintes valores: 2 e 1/3. Então, nós aplicamos a fórmula de Bhaskara, então nós só substituímos os coeficientes, ou seja, os valores de A, B e C, nessas duas fórmulas, para a gente encontrar os valores que x, nesse caso, ele vale. Então, pessoal, agora nós faremos mais exercícios para estar praticando essa fórmula aqui de Bhaskara, que vocês vão ver que ela vai ser bem útil. Pessoal, aqui na letra B, nós vamos proceder da mesma forma que nós acabamos de fazer no exemplo anterior. Temos os coeficientes A, B e C, nessa equação aqui x ao quadrado mais 4x mais 10 igual a 0. Então, o primeiro passo é nós acharmos o valor de delta.
Nesse caso aqui, o coeficiente b é representado pelo número 4. Então, pela fórmula ficaria 4 ao quadrado menos 4 da fórmula vezes a, que é representado pelo número 1, e o c, que é representado pelo número 10. Lembrando que o menos 4ac eles estão sendo multiplicados. Por ordem de prioridade, a potenciação deve ser feita primeiro. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Aqui nessa multiplicação nós vamos fazer primeiro a regra de sinal. Menos com mais na multiplicação é menos. E menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Aqui, pessoal, menos 40. Se eu estou devendo menos 40 e eu pago 16, eu continuo devendo 24. Esse delta aqui, ele deu negativo, ou seja, ele é menor que zero. Quando isso acontece, nós vamos falar que a solução dessa equação ela é vazia. O símbolo de vazio, na matemática, a gente representa dessa forma. Ou nós poderíamos escrever, não existe raiz real. Professor, por que nós paramos a equação aqui? Se vocês olharem o delta aqui na segunda fórmula, ele está dentro de uma raiz quadrada. Não existe nesse conjunto numérico, que é o conjunto dos números reais que nós estamos estudando, não existe raiz quadrada de número negativo, pessoal. Então, nós não vamos encontrar um número que multiplicado por ele mesmo dê menos 24. Então, quando o delta der negativo, nós vamos falar que a solução da equação é vazia. Então, nós paramos nessa solução. Então, não fazemos a segunda etapa da equação. Pessoal, agora aqui no exemplo C, o que essa equação do segundo grau ela muda em relação aos exemplos anteriores? Essa equação agora ela apresenta frações. Então, existem equações do segundo grau que elas também estão relacionadas às frações. Como se resolve, professor? A ideia é parecida, pessoal. Nós só vamos ter que usar algumas artimanhas, alguns cálculos a mais, para a gente estar conseguindo chegar na solução dessas equações. Se vocês assistiram a videoaula em relação às operações de frações, lá eu expliquei para vocês que eu só posso somar ou eu só posso subtrair frações quando os denominadores são iguais. Se vocês olharem aqui, nós temos uma subtração de frações, só que os denominadores são diferentes. Então, para a gente conseguir resolver, nós vamos ter que achar um denominador comum. Achar denominador comum é calculando o mínimo múltiplo comum. Nesse caso aqui, o MMC de 5, 3 e 15, que são os denominadores, deu 15. Então, o denominador comum aqui vai ser 15. Lembrando, pessoal, se eu estou falando que um lado é igual ao outro, então vamos supor que eu associasse uma equação a uma balança. Se um lado dela é igual ao outro, o que significa? Que elas têm a mesma massa, ou seja, elas equivalem à mesma coisa. Então essa balança ela está em equilíbrio. O que eu estou querendo dizer para vocês? Na matemática, quando nós aplicamos uma operação matemática de um lado e nós aplicamos a mesma operação do outro, isso é permitido porque nós mantemos a igualdade. O que eu estou querendo dizer nesse exemplo aqui? Se eu estou dividindo por 15 de um lado da equação, eu vou dividir por 15 também do outro lado. Aí, como que eu resolvo isso daqui? Lá nas operações de frações nós já vimos que tem uma regra prática que diz que eu vou pegar o MMC, eu vou dividir pelo de baixo e eu vou multiplicar pelo de cima. Então vamos usar a regra prática aqui. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes x ao quadrado dá 3x ao quadrado. Aqui, pessoal, como é negativo, a gente mantém o sinal. Tomem sempre cuidado com o sinal de negativo na hora de nós fizermos as operações matemáticas. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes x, 5x. Agora aqui, 15 dividido por 15, 1. 1 vezes 2, 2. Se nós observarmos agora os dois lados da equação, então nós sabemos que o que ela tem em comum, que é a divisão por 15 aqui, que é o MMC que nós achamos. Agora, nós não vamos mais precisar desse MMC, então nós podemos cancelar, porque nós estamos cancelando o mesmo valor dos dois lados, então a igualdade será mantida. Logo, o que sobrou aqui para nós? 3x ao quadrado menos 5x igual a 2. Isso daqui, pessoal, já começa a se assemelhar com essa forma geral aqui da equação. Então, primeira coisa, vamos deixar ela na ordem. 3x ao quadrado menos 5x. O 2 vai passar para lá, eu troco a operação, como ele está positivo, ele vem para cá negativo, a operação inversa da adição é subtração, e eu igualo a zero.
Agora, se nós olharmos aqui na forma geral, chegamos no que nós precisávamos para resolver. Então, agora eu posso identificar o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O A aqui é o 3 positivo, o B é o menos 5 e o C é o menos 2. Então, vamos fazer a primeira parte das fórmulas de Bhaskara. Achar o valor de delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aqui o B é representado pelo menos 5, então fica menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3, e o C, que é menos 2. Lembrando sempre que esses 3 estão sendo multiplicados. Menos 5 vezes menos 5 dá 25 positivo. Lembrando que a regrinha de sinal da multiplicação, negativo multiplicado por negativo é igual a positivo. Agora aqui, menos com mais, menos, e o menos com menos, mais. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Fazendo aqui o delta, 25 mais 24, 49. Então agora nós vamos para a segunda parte das fórmulas de Bhaskara, que é x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então agora nós só vamos substituir. Esse menos, lembrando que ele é da fórmula, só que o nosso b aqui, ele é negativo. Então esse menos é da fórmula e esse menos aqui é do coeficiente b. Mais ou menos raiz quadrada de 49 sobre 2 vezes a, no caso a aqui vale 3. Então se nós dermos uma mexida aqui, pessoal, nós veremos que isso vai ficar da seguinte forma. O oposto de um número negativo é ele positivo. Então, menos menos 5 equivale a 5 positivo. Mais ou menos, que número vezes ele dá 49? 7. Raiz quadrada de 49 é 7. Sobre 2 vezes 3, 6. Então, agora aqui lembrando que nós vamos separar a parte positiva da parte negativa. Então, se eu pegar aqui 5, eu vou pegar mais 7 sobre 6. 5 mais 7, pessoal, é 12. E 12 dividido por 6 é 2. Então, achamos o primeiro valor de x. Agora, vamos fazer o x2. Vamos pegar agora a parte negativa. 5 menos 7 sobre 6. Se eu estou devendo 7 eu pago 5, eu fico devendo 2. Nesse caso aqui, eu posso simplificar o 2 e o 6 por 2. Pessoal, como aqui deu menos 2 e menos com mais na divisão é menos, logo essa fração é negativa. 2 dividido por 2, 1. E 6 dividido por 2, 3. Logo, a solução dessa equação é 2 e menos 1/3. Então, o que essa equação ela se diferenciou das demais? As demais, nós só deixávamos na forma geral, identificávamos os coeficientes e aplicávamos as fórmulas de Bhaskara. Nas equações que tiverem fração, primeiro você vai ter que deixá-las com denominadores iguais, ou seja, fazendo M e MC, até você chegar na forma geral e daqui por diante é parecido como os outros exemplos, tá bom? Então essa equação, ela tem como resposta 2 e menos 1/3. Pessoal, agora a letra D, o que ela vai se diferenciar da letra C? Apesar de terem frações aqui na equação, se vocês olharem aqui, depois da igualdade, no numerador, ou seja, na parte de cima dessa fração, vocês têm uma operação de subtração. Então, existem algumas equações que na parte de cima delas, ou vai aparecer adições entre termos, ou subtrações. Então, eu vou explicar para vocês como que nós procedemos na hora de resolver essa parte aqui. O jeito é parecido, a diferença só é que tem essa operação aqui em cima, tá bom? Então, o primeiro passo, denominadores diferentes, operação de subtração, tenho que fazer o M e MC para deixar os denominadores iguais. Então, M e MC dos denominadores 2 e 5 deu 10. Então, o que eu faço de um lado, eu faço do outro da equação. Vou usar a regra prática, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vamos lá. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes x ao quadrado, 5x ao quadrado. O sinal aqui é negativo, eu permaneço com ele. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 1, 2. Agora, pessoal, quando a gente chega aqui depois da igualdade, nós vemos que aqui tem uma subtração. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Nós temos que tomar cuidado com o seguinte.
Na hora que eu dividir 10 por 5, que é o divide pelo de baixo, 10 dividido por 5 dá 2. E na hora que eu for multiplicar 2 por 3x menos 1, eu não posso esquecer de colocar o parênteses. Professor, como assim? Observem. 10 dividido por 5, 2. 2 que multiplica tudo isso, que no caso é 3x menos 1. Só que se eu deixar dessa forma, pessoal, eu estou falando que o 2 só está multiplicando 3x. E aqui em cima não tem só o 3x, nós temos uma subtração. Então o 2 está multiplicando tudo. Para representar o tudo, eu venho aqui e coloco parênteses. Então, de novo, ó, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3x menos 1. Então, 2 vezes 3x menos 1. Denominadores iguais, agora eles não são necessários. Me sobra essa seguinte parte da equação. 5x ao quadrado menos 2 é igual a 2 vezes 3x menos 1. Lembrando que quando eu tenho uma multiplicação de uma subtração ou de uma soma, eu vou fazer a distributiva. Então, eu vou distribuir essa multiplicação aqui. Então, vamos lá. Pensando primeiro na regra de sinal. Positivo com positivo na multiplicação é positivo. 2 vezes 3x, 6x. Mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Agora, pessoal, eu vou reorganizar essa equação até deixar ela na sua forma geral. Deixar na forma geral, lembrando que é igualar a equação a zero. 5x ao quadrado menos 2, o 6x está positivo. A operação inversa da adição é a subtração, ele passa para cá negativo. E a operação inversa da subtração é a adição. O menos 2 passa para lá mais 2. E aqui eu igualo a zero porque eu tirei esses dois termos daqui. Se nós olharmos aqui, ó, estou devendo 2, pago 2, eu anulo minha dívida. Então isso dá zero. Então eu tenho a seguinte equação do segundo grau. 5x ao quadrado menos 6x igual a zero. Então eu cheguei na sua forma geral. Então agora nós vamos identificar os coeficientes A, B e C, como nós fizemos nos exemplos anteriores. O A é o 5, o B é o menos 6 e nesse caso, pessoal, não tem o C. Então é aquela equação que nós chamamos ela de incompleta. Vamos fazer a primeira parte, que é encontrar o valor de delta. Então vamos lá. Quem que é o B aqui? O B é o menos 6, então menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 5, e o C, que é 0. Menos 6 vezes menos 6 dá mais 36. Aqui, pessoal, como um dos fatores é 0 nessa multiplicação, qualquer número que eu multiplicar por 0 dá 0. Então, nesse caso aqui, ó, tudo isso vai dar 0. Então, se eu colocar 36 menos 0, nesse caso aqui, ó, eu vou encontrar a resposta 36. Então, o meu delta vale 36. Então, agora nós vamos para a segunda parte, que é usar a outra fórmula. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Substituindo esses termos, o menos é da fórmula, o b é menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 36, sobre 2 vezes o a, que vale 5. Então, dando uma resolvida aqui, ó, o oposto de menos 6 é mais 6. Lembrando que aqui tem a raiz quadrada. Mais ou menos, qual que é a raiz quadrada de 36? 6. Que número vezes ele dá 36? 6 sobre 10. Então, aqui a gente separa o x1 do x2. x1 vamos pegar a parte positiva. 6 mais 6 sobre 10. Então, isso dá 12 sobre 10. Se eu simplificar aqui por 2, 12 dividido por 2, 6. 10 dividido por 2, 5. Então, 6 quintos é o primeiro valor de x. Vamos agora fazer a mesma coisa para a parte negativa. 6 menos 6 sobre 10. 6 menos 6, 0. Nada dividido para 10, nada. Então, a solução dessa equação do segundo grau é 6 quintos e 0. Pessoal, aqui na letra E, vocês perceberam que ela é parecida com a letra D, que é o exemplo anterior. Temos frações. Aqui eu coloquei o 1
Por quê, professor? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, quando você ver um número na equação e ele não estiver na forma de fração, você sabe que é o 1 que você pode colocar ali embaixo, por esse fato que eu acabei de dizer, ok? Então, procedemos da mesma forma. O MMC de 4 e 2 é 4. Então, vamos usar aquela ideia. O que eu faço de um lado da equação, eu faço do outro. Usando a regra prática. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes essa soma aqui, 5x² mais 3, pessoal, vai dar a própria soma. Porque nós sabemos que todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, nesse caso, não há necessidade da distributiva. Mas nós podemos colocar, ok? 4 dividido por 4. 1. 1 vezes tudo isso. 5x² mais 3. Aqui vocês devem estar se perguntando, por que o professor escreveu perigo? Pessoal, porque esse é um tipo de exercício que faz vocês errarem, por causa desse menos aqui da fração. Então, durante a explicação, eu vou estar mostrando para vocês onde que vocês têm que tomar cuidado para não errar. Nesse caso aqui, como é menos, então nós mantemos o sinal negativo. E procedemos com a regra prática. 4 dividido por 2. 2. 2 vezes essa subtração. Então, 4 dividido por 2, 2. 2 vezes a subtração, que é 17 menos x². 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 8, 32. Então, nós temos em comum o dividir por 4. Então, nós podemos cancelar agora. Nos resta essa parte aqui da equação agora, que é a parte que está em cima. Então, nós copiamos essa parte para nós darmos prosseguimento na resolução. Então, aqui é distributiva, tudo que eu multiplicar por 1 é ele mesmo. Então, se eu fizer essa distributiva aqui, ó, vai dar o próprio 5x² mais 3. Por que é perigo, pessoal? Porque agora, na hora que você for fazer a distributiva aqui, você não pode esquecer que existe esse negativo aqui. Então, é menos 2 aqui. Então, menos com mais. Menos 2 vezes 17, 34. Menos com menos, mais 2 vezes x², 2x² igual a 32. Vamos já começar a reorganizar os termos aqui, para a gente deixar a equação na forma geral para nós conseguirmos resolvê-la. 5x², já vou deixar esse 2x² positivo próximo aqui, porque eu vou poder somá-los, mais 3, menos 34, passo 32 para lá, ele é positivo, operação inversa da adição é a subtração, então ele vem para cá negativo, e eu igualo a 0. Então, 5x² mais 2x², 7x². Pessoal, estou devendo 34, eu pago 3, eu fico devendo 31. Estou devendo 31, estou devendo 32, é acúmulo de dívida, eu fico devendo 63, igual a 0. Agora nós temos a equação na sua forma geral. Então nós vamos identificar os coeficientes A, B e C. O A, representado pelo 7 positivo. O B, que é o termo que nós vimos aqui na forma geral, que multiplica o x, nós não temos. Então é 0, que é o caso da equação incompleta. E o C é menos 63. Então a primeira parte nós vamos achar o valor de delta, como nós fizemos nos exemplos anteriores. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, quem que é o b aqui? 0 ao quadrado menos 4 vezes. Quem que é o a? 7. E quem que é o c? Menos 63. Então, se eu fizer essa parte aqui, ó, 0 ao quadrado. Isso dá 0, pessoal, porque 0 vezes 0 dá 0. Agora aqui, menos com mais, menos e menos com menos, mais. Então, o delta aqui vai dar positivo. Novamente, ó, menos com mais, menos, e menos com menos, mais. 4 vezes 7, 28. 28 vezes 63. Então, se nós fizermos a conta aqui, 28 vezes 63, 3 vezes 8, 24. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 2, 12, com 4, 16. 4, 16, 1764. Então, o delta deu 1764. Então, agora nós vamos calcular a raiz quadrada desse valor, porque nós vamos precisar para a segunda parte da fórmula de Bhaskara.
Raiz quadrada de 1764, se nós fizermos a fatoração dela, nós vamos descobrir que vai dar 42, ou seja, que número vezes ele que dá 1764? É o número 42. Então nós vamos precisar dessa raiz agora para a segunda parte aqui da fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Lembrando que esse menos é da fórmula. No caso, o nosso b aqui, pessoal, ele é zero. Mais ou menos raiz quadrada de 1764 sobre 2 vezes a. O a, no caso aqui, é 7. Então, vamos dar uma resolvida aqui. Pessoal, menos zero mais zero não existe. O zero não é nem positivo nem negativo. Então, isso daqui é zero. Mais ou menos raiz quadrada de 1764, como eu disse, é 42, sobre 2 vezes 7, 14. Então, agora, pessoal, nós vamos fazer o x1, que é descobrir o primeiro valor de x, depois o segundo valor. Então, aqui no caso, esse zero, eu até posso desprezá-lo, pessoal, porque o zero ele não vai fazer diferença aqui. Mas se você quiser colocar, tudo bem. Então, ó, 0 mais 42, lembrando que eu estou pegando só a parte positiva, sobre 14. 42 dividido por 14, se nós pensarmos na tabuada do 14, 42 dividido por 14 dá 3. Então, achamos o primeiro valor de x. O segundo valor de x, nós vamos fazer a parte negativa. Menos 42 sobre 14. Nesse caso, como eu desprezo zero, então fica menos 42 sobre 14. Lembrando que a fração é uma divisão. Menos com mais, menos. Então, nesse caso aqui, dá menos 3. Então, a solução dessa equação é 3 e menos 3. Então, quando nós terminamos, nós conseguimos encontrar esses valores aqui para x. Então, pessoal, nesse tipo de equação, toma sempre cuidado com esse menos aqui. Porque se nós esquecermos de colocar ele ali no meio da conta, você vai chegar a um resultado extremamente errado que não vai condizer com a solução da equação que você está resolvendo. Pessoal, e por fim, agora eu vou estar falando para vocês qual é a quantidade de respostas que nós podemos encontrar ao resolver uma equação do segundo grau. Então, pelo delta, pelo valor do delta, vocês vão perceber que quando o delta for positivo, ou seja, quando ele representar um número que é maior que zero, nós vamos encontrar duas raízes reais diferentes, ou seja, nós vamos encontrar dois valores diferentes. Quando o delta for negativo, ou seja, ele representar um número menor que zero, vai cair naquele caso do exemplo que a solução é vazia. Ou seja, nesse conjunto numérico que a gente está estudando, não existe raiz quadrada de número negativo. Por isso que a solução é vazia, então não vai existir raiz real. E quando o delta der exatamente zero, ou seja, quando ele valer zero, nós vamos encontrar duas respostas iguais. Então, por esses três casos aqui do delta, você já consegue ter noção de quais respostas que você vai encontrar assim que encontrar a solução de uma equação de segundo grau. Pessoal, desde já eu gostaria de agradecer a atenção, espero que essa aula contribua para o seu aprendizado. Muito obrigado!